Pessoal, continuando aqui no nosso curso GeoGebra para professores, vamos falar hoje aqui sobre vetores, matrizes e determinantes, né? Então, o GeoGebra suporta, né, todas essas operações e objetos, né? Então a gente pode definir vetores, fazer contas com vetores, operações com vetores, matrizes também, né? E determinantes. Então são coisas bem úteis, coisas às vezes tediosas da gente fazer na mão, né? Calcular um determinante de ordem maior do que 4 pode ser bem complicado, né? Então a gente pode fazer isso no GeoGebra. Vamos ver como é bem simples. Vamos começar aqui com matrizes, né? Como é que a gente entra com a matriz? Uma matriz é simplesmente uma lista de listas. Então se eu digitar aqui, ó, vou digitar essa matriz aqui. Eu abri chaves, eu estou usando o teclado aqui para ser mais prático, tá? Abrir chaves, ele já fecha chaves, então vou abrir outra chaves e colocar aqui A, B, vírgula, C, D. Então foi o que eu fiz aqui. Eu escrevi uma lista de listas, tá? Onde cada elemento aqui da lista é uma letra e eu vou pedir para ele criar o controle deslizante correspondente para cada um desses parâmetros, né? Então tá aqui, ó. O que é que ele fez? Ele criou uma matriz. Então assim que a gente cria a matriz, uma matriz nada mais é do que uma lista de listas. E como os elementos eram parâmetros, né, eu pedi para ele criar um controle para cada parâmetro e aqui eu posso, ó, alterar os valores dos parâmetros. Posso fazer coisas interessantes aqui, né? Bom, então é assim que a gente entra matrizes. Matrizes são listas de listas. E vetores, para vetores a gente tem um comando próprio para vetores, que é o comando vetor. Vou escrever aqui vetor. Tem várias opções, tá? Mas a que a gente vai usar aqui é essa vetor ponto, que é a primeira, cujo argumento, né, é um ponto do plano, ou seja, um par ordenado. Então eu vou entrar aqui, o par AB. Tá? Então isso aqui vai me criar o vetor U. Então interessante, ele denota aqui o vetor com uma matriz coluna, não é isso? Diferentemente de um ponto, que ele representa como par ordenado aqui. Então, tá aí. A gente pode alterar aqui o valor, né? Tá aí o vetor U, que é o vetor AB. Vou fazer a mesma coisa aqui com o vetor V, criar o vetor V igual ao vetor cujo ponto aqui é o CD. Tá ok? Então, tem aí os vetores, né? Poderia também, no espaço, se eu criar um vetor aqui com um ponto no espaço, ele vai me criar um vetor no espaço. Tá? E aí a gente pode somar vetores, fazer produtos escalares, né? Vamos ver aqui como é que é o produto escalar. O produto escalar de dois vetores, no GeoGebra, basta você escrever U vezes, usando a multiplicação normal, né? V. Então isso vai me dar o produto escalar desses dois vetores. Esse número aqui, né? U vezes V, é o produto escalar. Tá certo, né? 2.4 mais 9, 3.3. Porque o outro vetor é 1, né? Tá certo. Produto vetorial. O produto vetorial aí já tem um operador específico. Tem um comando, mas é mais fácil usar o operador que a gente encontra por aqui, ó. É esse operador aqui que é um operador de multiplicação com círculo, né? Então você coloca aqui e coloca o V. Então isso vai me gerar um outro. No caso aqui, como são dois vetores do plano, né? Ele está expressando o produto vetorial só como a componente z, né? Se fossem dois vetores no espaço, ele retornaria um vetor no espaço também. Tá? Então, tá aí, produto vetorial, escalar, né?
soma, é só botar o mais V, subtração o menos V. Vamos fazer aqui aproveitar que a gente tem aqui um determinante, né? Dessa forma, vamos mostrar aqui esse determinante, quer dizer, uma matriz dessa forma, vamos mostrar que o determinante dessa matriz é exatamente a área do paralogramo, né? Determinado por esses vetores, que são os vetores aqui, as linhas dessa matriz, né? Então, como é que a gente calcula o determinante? Tem o comando determinante. Determinante, eu coloco qual é a matriz, que no caso ali ele deu o nome automático de M1. Então está aqui 1.5, que vem a ser exatamente, né? Só fazer as contas, esse produto vetorial aqui. Ok? Então, muito simples, calcular determinantes de matrizes de qualquer ordem, a gente pode botar aí e ele vai fazer isso pra gente, que é muito bom. Tá, e como é que eu coloco agora eu vou colocar aqui pontos para desenhar um paralogramo aqui, né? Completar essa figura aqui. Então a ideia é simples, eu vou criar um ponto aqui para ser a origem, que vai ser o A. Então A igual 0, 0. Ele criou o ponto aqui. E esse ponto aqui, por exemplo, que está aqui, é simplesmente A mais U, né? Então eu vou chamar B igual A mais U. Está lá o ponto B. Esse ponto aqui, vou chamar de C, é o A mais V. Então C igual A mais V. E o ponto D que está aqui, né? Eu vou fazer ele igual a mais a soma de U mais V, né? U mais V. Está ali o ponto D. Muito bem. Agora eu posso usar essa ferramenta aqui, né? De polígono para criar o polígono. Mas eu esqueci de fazer uma coisa que eu já recomendei desde o primeiro vídeo, né? Que é colocar aqui o rotulação em apenas os pontos novos, porque se eu não botar isso, ele vai encher de rótulos aqui desnecessários, tá? Então, vamos lá agora criar esse polígono. Como é que eu crio um polígono? Eu vou clicando nos vértices do polígono até voltar para o primeiro. A, B, D, C e A. Aí ele criou o polígono, e o que ele mostra para o polígono, o valor que ele atribui aqui ao polígono é justamente a área do polígono, né? Então esse 1.5 aqui é a área desse polígono, que se a matemática tem alguma consistência, é exatamente o determinante dessa matriz, né? Então a gente pode alterar aqui as coordenadas, e a gente vai obter sempre que o determinante dessa matriz, 1.1, é igual à área desse polígono, né? Quer dizer, o módulo, né? Para ser mais exato aqui. Então, se eu, por acaso o determinante desse negativo, como nesse caso aqui, né? O módulo desse determinante é exatamente a área do polígono, 2.14 menos 2.14. Tá? Então, isso é bem interessante, a gente pode fazer várias coisas aqui com álgebra vetorial, matricial, né? Dá para fazer muitas contas, mas melhor do que tudo isso é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. O GeoGebra permite fazer essas operações simbolicamente, né? A gente tem aqui, ó, uma janela de cálculo simbólico. Tá? Ela não é tão intuitiva quanto as outras, não é tão fácil de usar, mas em próximos vídeos eu vou explorar essa janela para ver o que a gente pode fazer de cálculo simbólico, ou seja, calcular determinantes, por exemplo, simbolicamente. Se eu jogar aqui, por exemplo, né, o determinante dessa matriz, ele calcularia AD menos BC, e não apenas usando os valores numéricos aqui dos parâmetros. Okay? Então isso é muito útil, a gente pode fazer derivação, integração, resolução de equações simbolicamente, né? É claro que dentro de uma certa medida do possível. Tem coisas que são mais complicadas e ele não vai saber fazer. Mas,
em geral, funciona razoavelmente bem, que é o que a gente vai ver em próximos vídeos. Até mais.